brinco, né, que no começo eu passava a Bacia das Almas. Por quê? Porque eu queria levar os arquitetos nas feiras e eu precisava de um ônibus. E eu não tinha isso, porque eu não cobro nada, nada. Tem alguns grupos que cobram carteirinha, essas coisas. O meu não, é tudo mesmo um trabalho voluntário. Eu tomei como minha missão. Porque eu falo, né, o universo foi tão bom, me deu tantas oportunidades, né? Então, acho que é uma forma de a gente retribuir. E acho que todo mundo tem uma missão, né? Senão a gente vai passar aqui para quê? Então, tudo bem, eu não quero, não é ego, nem não quero ser exaltada. Mas eu sei que eu estou ajudando as pessoas, e isso é o que importa. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time aqui com a ausência do D. Um abraço, D. Um abraço, D. Do. Boa noite, pessoal. Carlão. Nares. E hoje temos mais uma convidada ilustre, Opa. Luciene Pisotti, mais conhecida como Lu. Né? A Lu é arquiteta, tem um grupo que ela é fundadora chamado Designer Online, onde ela traz um conteúdo bem legal, né, para profissionais da área, faz aí a educação, faz um trabalho de conscientização, de comunicação, um trabalho bem legal aí com esse grupo. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, agradeço aí, né, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho, né, e falar nessa nossa área, né, que é tão vasta e tão maravilhosa. Eu sou meio suspeita porque eu amo o que eu faço e a área de construção civil, né, então é o nosso mundo, né, vai ser um prazer. Legal. E para começar, Lu, como, né, a gente exaltou a questão do grupo, qual que você vê que é a importância dessa boa comunicação entre os profissionais na área? Então, o Design Online, realmente, né, eu acabei fundando, vamos dizer assim, justamente porque primeiro, onde nós não tínhamos essa coesão dos profissionais, né? E como eu falava para eles, se nós não nos unirmos, né, e fortalecer a nossa classe, vai ser uma classe que daqui uns 10 anos vai estar extinta. E a gente tinha muito isso, né? Porque se você pegar arquiteto, ele já entra em concorrência com designer, e os dois já, entendeu? Era isso que eu queria tirar. Eu falei, gente, cada um no seu quadrado, a gente pode crescer junto, e o que faz a gente crescer e ir para frente são as parcerias, né? E o que eu falo, eu fui docente muitos anos, eu falei, o conhecimento, ele só é válido quando ele é passado, né? Sim. Então, se você tiver só para você, eu falei, gente, o sol nasceu para todos. Quantos apartamentos, quantos prédios estão explodindo por aí? A gente sabe que aqui no Brasil a construção civil é a área mais forte que tem, né? Então, o que a gente queria? O que eu queria é que, assim, primeiro que os profissionais se unissem para nós nos garantirmos, porque infelizmente nós temos alguns conselhos, mas que não nos respaldam, né? Então, eu acho que a atitude teria que partir da gente, né? Você pode explicar um pouquinho melhor essa questão do design online, né? Qual que é a ideia, o que significa design online? Então, na realidade, o design online, ele tinha um outro nome no começo, né? E a gente, porque aí virou o grupo de WhatsApp, onde a gente se falava. Como eu disse, eu dei aula há muitos anos. Então, eu também vim de outra área. E eu entrei para a área de design e arquitetura já meio coroa, né? Então, para mim, foi muito difícil. Então, eu via meus alunos se formando, e a gente sabe que mal dá para dar a matéria, a grade curricular. Imagine você ensinar como é que se faz uma boa equipe, como é que você vai fazer os relacionamentos. Então, o design online, além de a gente ter esse objetivo, o meu objetivo também era fazer relacionamentos com os arquitetos, com esses nossos parceiros. Como você chegar a ter uma equipe bacana, uma pessoa que pudesse te dar uma solução em vídeos, um bom marmorista, né? E eles não passassem pelo que eu passei. Porque eu caí também de paraquedas, já coroa, quer dizer, onde os meus contemporâneos já estavam bombando e eu estava começando. E eu senti essa dificuldade. E aí, quando eu via meus alunos também cair no mercado,
e ficarem perdidos, aí eles falam assim, ai, pelo amor de Deus, eu precisava disso, disso, disso. Então, meu telefone não parava, era o dia inteiro. Mas nós não tínhamos o WhatsApp ainda. Então, era tudo por e-mail. Ou então, eu falava, gente, hoje eu vou estar num shopping tal, não vou fazer propaganda aqui, porque não me pagaram, o jabá. Então, eu estava num shopping, né, um shopping home center tal, e, olha, eu tô indo para lá, vocês querem ir até lá? Aí, eu vou apresentando vocês para os nossos parceiros, para umas vendedoras bacanas que já me atendiam muito bem, né? E que me ajudaram muito também. Então, era assim que funcionava. Quando veio o WhatsApp, aí eu falei, não, agora vamos montar um grupo. Aí ele virou, porque chamava Grupo dos Alunos. Aí ele virou Design Online, não só para esses meus alunos, mas aí chegava assim, ai, olha, Lu, põe a minha amiga aí, porque ela também está começando agora, tal. E por quê, né? Porque lá, o que é bacana do grupo, o espírito do grupo, os valores do grupo, e todo mundo entende. Um ajuda o outro. Ah, que legal. Bacana. Legal. Então, quando um profissional chega e fala, gente, eu estou precisando urgente de um carpinteiro, que a gente sabe que também, né? Falei, tapeceiro, carpinteiro, é tudo material de luxo, é mão de obra extinta, eu falo. Então, ela... Bom, né? Porque Bom. você acha, porque, né? É. Abafa. Mas é difícil, entendeu? E ainda mais, vamos supor, um design de interiores que abrange, o que abrange dele é muito menor, né? Do que o arquiteto, ele tem mais, né? O nicho é mais aberto. Mas imagina um design de interiores que vai pegar uma reforma para fazer e ele precisa de um carpinteiro, né? E ele nunca vivenciou isso. Porque ele nunca... O design, hoje em dia, existem as universidades, mas no meu tempo, não. No meu tempo eram cursos técnicos. Porque eu me formei primeiro em design de interiores e depois que eu fui fazer arquitetura. Porque eu sentia essa necessidade. Porque quando eu pegava a obra, assim, falei, como eu era mais coroa, então eu já me enfiava. Não, eu vou fazer isso, não sei o que tal. É lógico, como eu não tinha arquitetura, eu trazia parceiros, amigos arquitetos, olha, vamos fazer junto tudo. Só que eu era muito limitada, porque eu dependia deles. Por isso que eu fui fazer arquitetura. Falei, não, eu não posso me amarrar com ninguém. Não por não para essa parceria, mas acabava me empatando, porque eles também tinham as obras deles, enfim. E aí, e eu me enfiava, entendeu? Mas eu trabalhava com arquitetos. Agora você pega um design de interiores que não tem essa expertise, ou ele não faz, ou ele fica rendido mesmo, que ele vai falar assim, meu, carpinteiro, não aprendi isso, não sei o que tal. Né? Então, foi por conta disso. E lá, como eu falei, todo mundo ajuda todo mundo. Legal. Eu fico 24 horas com eles, porque toda hora, quando eles não me chamam, né, eu fico toda hora olhando para ver o que eles precisam. E aí, a partir disso, né, como eu trabalhei em 2 home centers, eu já fazia isso, porque eu trabalhava no primeiro home center que eu trabalhei, eu tomava conta da mão de obra, que eram estagiários. Então, para esses estagiários ficarem lá, que era complicado, porque eles não passavam nem um mês, né? Lógico, a empresa os contratava, né, como estagiários, mas para fazer planilha de OS, de ordem de serviço. Quem é que ia ficar? Né? Então, eles não ficavam. E eu ficava desesperada, porque eu trabalhava na loja, que era próxima à minha casa, era a loja que mais vendia. Eu tinha que ter 5 estagiários comigo. E eu ficava sozinha. E ainda tinha que auxiliar os vendedores, né? Porque, como eu já era mais coroa, eles... Ai, Lu, pelo amor de Deus. Pô, o cara já é a 3ª vez que vem aqui. Porque, lógico, eles também têm que bater meta, né? Então, eles... Ai, Lu, pelo amor de Deus, só fechar esse pedido, o mês tá acabando e não sei o quê. E aí, eu acabava, né? Dando uma assessoria... para escolher os revestimentos, tudo, uma assessoria que era uma gentileza que eu fazia, né, para os meninos. Então, assim, eu ficava quase louca. E todos os pepinos que davam, chama a Lu, porque ordem de serviço, gente, não é brincadeira, né, os home centers, eles falam que fazem tudo, mas é complicado. Aqui não é Magalu. Aqui chama a Lu. Chama a Lu que ela resolve. Porque, imagina, todos os estagiários, né? Às vezes era primeiro ano. Então, eles não tinham... O cliente começava a gritar, eles já vinham chorando. Eu falei, calma, gente, calma, né? Vamos resolver. Então, eles não ficavam lá. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque não para ninguém aqui. Aí eu falava para a menina, pode mandar aqui que eu vou fazer o treinamento. Eu não quero mais, porque era lá no Morumbi, né? Eu não quero mais que vocês treinem. Traz aqui que eu vou treinar. Porque não ficava. Aí... treinei minha equipe. E o que eu fazia? Eram estagiários de? Estagiários de arquitetura, design, tinha até engenheiro. Eu falei, imagina engenheiro fazendo plano. Não era isso que eles queriam. E eu falava, gente, o lugar de vocês não é aqui mesmo. Totalmente fora, né? E aí, o que eu peguei? Eu comecei a pegar os arquitetos e os designers, que era mais a minha área, e era mais foco, que eram revestimentos, né?
E aí e eu ficava muito tempo ociosa na loja, né? Então eu ficava para lá e para cá, porque não sei se vocês perceberam, né? Mas eu sou ligada no 220, trifásico. Então, para mim ficar lá na mesinha esperando, aí eu começava, né? Faz isso. E eu comecei a pegar amizade com os promotores, porque eles já faziam treinamento para os vendedores. E eu falei, aí, ó, peguei. É aí que eu vou catar esses meninos. Aí tá o pulo do gato. Aí eu falei, eu tô com uns estagiários aqui, você não deixa, né? Porque aí lá eles faziam um coffee, como hoje eu faço os meus eventos, né? E mostrava os lançamentos e tal. As meninas, não, tudo bem, porque quando vinha, né? Ai, Lu, dá uma força aí, não sei o quê. Vai chegar o buffet, eu ia lá, enfeitava, decorava tudo. Então aí a gente, né, pegou muita amizade. Não, pode entrar. O que eu fazia? Eu botava os estagiários lá. E eu falava, aqui é uma escola, só vocês não percebem. Porque eu falava, a primeira pergunta que eu fazia, você sabe a diferença de um porcelanato para uma cerâmica? Não sabiam. Hoje tudo bem, né? Nem existe mais cerâmica, né? Mas no meu tempo ainda tinha. Tem. Então, tem. Eu fui comprar aí, tem uns lugarzinhos que tem. Então, é mais barato, gente, mas ó, presta atenção não que a qualidade usem, não, é outra. por favor. Porcelanato é outro nível. E aí eu falava assim, tá vendo? Eu falei, gente, aqui é uma escola. Eu falei, se vocês ficarem aqui comigo, vocês vão participar de todos os eventos, nós vamos visitar a fábrica. E aí, junto com a minha coordenadora, o que eu falei? Sabe por que eles não ficam? Porque não tem. Quem é que vai querer fazer o OS? Eu falei, eu tô aqui porque eu preciso, né? Porque eu tinha que pagar minha faculdade e era do lado da minha casa. Mas eles não vão ficar, né? Tudo, falei, imagina, vinha arquiteto da Belas Artes, as meninas chegavam de BMW, você acha que ia ficar lá? Não. Putz, cara, você vê que de novo, a gente é recorrente, a gente bate na mesma tecla, mas sempre a gente acaba chegando no problema primordial, porque a gente conversa aqui, fala bastante, assim, vários capítulos que a gente vê esse déficit da questão da educação, né? Sim. E a educação, principalmente na área de vocês, que é assim, é questão da prática mesmo, né? E assim, entender como que é como que é o déficit do profissional. A gente tá falando de escolas, faculdades nomeadas, né? E assim, de repente o profissional, você tem baita do profissional que na teoria sabe pra dedéu, mas... Eu tive muitos alunos que deu dó, porque eu falava assim, nossa, esse cara... E acabava desistindo. Desistindo da profissão. Da profissão, porque não tinha, entendeu? E era, assim, os designers principalmente, né? Gente que fazia uns projetos, assim, que desenhava lindamente e acabava desistindo, por quê? Porque não tinha essa assessoria. E isso foi me pegando, né? Eu falei, nossa, quanta gente boa a gente está perdendo. E outra coisa que eu volto a falar, não são as faculdades. É o tempo, gente. Para mim, eu acho que uma arquitetura teria que ser feito como uma escola de medicina. Você faz os 5 anos e você teria que fazer uma residência. Por que que acontece? Os estagiários, eles vão fazer estágio e tal. Eles vão para os escritórios de arquitetura, os grandes. Eles viram cadista. Então, eles não aprendem nada. Então, não aprendem nada. Eles vão ficar atrás de uma máquina ou fazendo o projeto executivo ou fazendo um SketchUp. São subaproveitados, né? Não tem, entendeu? Porque é lá que eles vão ficar. Então, que estágio é esse? Né? Como é que eles vão? Eles não vão se sentir seguros. E lá, quando eu volto ainda na história, lá no Home Center, o que eu comecei a falar? Que eu cheguei para minha coordenadora, eu falei, só tá faltando uma coisa aqui. Porque como lá era por um órgão que os alunos iam, esses órgãos que pegam os estagiários. Que recruta. Tem alguns, né? Tipo o CIE e tal. Tem outros, mas acho eles estavam tendo muita reclamação. Porque é lógico, porque os caras assim, você me manda pro estágio e eu vou ficar fazendo planilha. E aí eu falei, só tem um jeito da gente melhorar isso. Então, quando eu falava assim, olha, tem estágio, ninguém ia mais. Aí eu falei, só tem um jeito da gente melhorar isso. Você, duas vezes por mês, tudo bem, vocês não querem tirar, mas 2 vezes por mês ele vai escolher, a gente fazia tudo, né? Instalação de ar-condicionado, de banheiro, de tudo. Empreiteira. Falei, você vai deixar ele ficar um dia inteirinho lá, ou durante a instalação, para ele aprender. Legal. Aí, não, tudo bem. Aí foi melhorando mais ainda. Depois aí eu acabei sendo coringa, porque eu falei, mas treinamento eu dou, porque eu estava fazendo faculdade ainda, né? Eu falei assim, eu dou treinamento na minha unidade. E tem que inaugurar loja, tem que... Ok, eu vou para todas as lojas, fico mais treinamento eu dou aqui, porque eu não quero sair da minha base. E assim foi, né? Quer dizer, começou assim. E esse meu relacionamento com as grandes marcas, né? As grandes empresas dentro da área de construção, começou assim. Né? Então, lógico, tinha um home center grande por trás,
Mas esse foi meu começo. E depois, quando eu saí de lá, aí foi meus alunos. Aí eu pedia para os meus alunos, olha, vamos fazer uma visita a uma fábrica, né? Porque, que não falo, se eles não irem para uma fábrica e não se embasar tecnicamente, como é que eles vão vender seu produto? Como é que argumento que eles vão ter para escolher este ou aquele? Né? Isso que eu toco mais nesses meus parceiros. Qualidade, né? Não, assim, um produto custa X, o outro custa 2X. Né? Lógico que o 2X custa aquilo porque, né? Porque ele tem valor agregado. Mas se o arquiteto ou o designer não sabe, não souber, aí ele vai falar o que pro cliente dele? O cliente dele, não, vai comprar isso mais barato mesmo que faz mesmo. Quando não é assim. Né? Mas você tocou em pontos muito importantes, né? Mas acho que os dois principais... o primeiro é a questão da consciência de multiplicar e não dividir. A consciência de que, quando eu transmito conhecimento, eu não estou, vamos dizer assim, dando arma para o meu concorrente. Não, pelo eu estou multiplicando, porque quando você aprende com alguém, mesmo que seja um concorrente, toda vez que alguém te perguntar, você vai exaltar aquele cara que te ensinou. Isso com certeza. E isso é a mesma coisa que eu falo para os nossos parceiros, né? Eu digo assim, olha, é memória afetiva. O estagiário, não é que ele é mal visto. Quem é que quer ter paciência com o estagiário? Ninguém. Os caras já querem os arquitetos formados, designers, porque vão dar volume de negócios. E esse é exatamente o segundo ponto que eu ia dizer. A questão do mercado ter a predisposição e a paciência de formar. Agora, formar é o profissional, então, né? O formar é difícil. Não é isso. Eu quero o resultado rápido. Não, eles querem gerar negócios, óbvio. Mas o que eu tento mostrar para todos os meus parceiros, e hoje eles enxergam isso. Porque assim, hoje eu trabalho com 3 universidades, que eu chamo minhas incubadoras, onde eu vou buscar aquele aluno justamente para falar, não, vem aqui, ó. Aqui comigo, pode me dar a mão que a gente está junto e você não está sozinho no mercado. Porque é muito triste, eu me senti assim. Eu ia em lojas que as pessoas nem me olhavam, entendeu? Eu ficava lá horas e horas para ser atendida. Né? Porque assim, ela não é conhecida, quem é essa? Entendeu? Porque, como eu falo, os meus contemporâneos já estavam explodindo lá. E aí, para falar isso, ó, você não está sozinho, vem que a gente está junto. E hoje, quando eu chego nos meus parceiros e falo, olha, vocês têm que abrir o olho, porque ele vai ser o cliente da manhã. E aquele que chegar primeiro e carregar no colo vai ser para a vida inteira. Pra vida toda. Não tem a dúvida. Entendeu? Para a vida inteira. Porque a gente, né, como eu falo, a gente é jogado para lá e para cá, né? Você não tem, ninguém te dá a avó, ninguém te nem olha. Um estagiário hoje, um recém-formado, ele é invisível dentro da nossa área, né? Então eu falei, quem chegar primeiro, carregar no colo, meu filho, acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém mais que faça esse trabalho que você faz hoje? Igual a mim, não. Olha, não é sem falsa modéstia, não. Você não conhece. É lógico que é o seguinte. É lógico que é o seguinte, né? Tem muita gente que já saiu do meu grupo e começou a montar grupos. Né? Porque viu uma oportunidade, né? Não sei. Mas fazer igual, né? Não tem. Quero ver fazer, né? Não tem, porque assim, eu vejo pelo meu volume de clientes que hoje vêm. Eu falei no começo, eu brinco, né? Que no começo eu passava a bacia das almas. Por quê? Porque eu queria levar os arquitetos nas feiras e eu precisava de um ônibus. E eu não tinha isso, porque eu não cobro nada. Tem alguns grupos que cobram carteirinha, essas coisas. O meu não, é tudo mesmo um trabalho voluntário. Eu tomei como minha missão. Sim. Porque eu falo, né? O universo foi tão bom, me deu tantas oportunidades, né? Então, acho que é uma forma de a gente retribuir. E acho que todo mundo tem uma missão, né? Senão a gente vai passar aqui pra quê? Então, tudo bem, eu não quero, não é ego, nem não quero ser exaltada. Mas eu sei que eu tô ajudando as pessoas, e isso é o que importa. E hoje, né, que eu falo, antes passava as bacias, olha, né, entra com uma cota aí, porque eu quero pôr um ônibus para levar na Revestir, ou eu queria levar lá na Formobile, nas feiras, né? Hoje não, hoje é o contrário, eles que me ligam, eles que me procuram, falam assim, ó, eu quero que saia aqui, eu quero que saia ônibus todo dia para ir para as feiras. Ou seja, eles já estão enxergando esse movimento. Sim. Né? Então, assim, que bom que eu estou sendo notada, né? E aí tem os outros também que querem fazer a mesma coisa. Mas eu falei, o sol nasceu para todos. Não, mas o seu propósito é diferente. Porque eu não... E assim, ela tem uma outra característica. Às vezes a gente tem que entender alguns valores que são difíceis, principalmente nessa profissão,
que é uma profissão, de uma certa maneira você envolve um pouquinho a questão da vaidade. O ego lá em cima, né? O conhecimento. E aí você pega assim, que na teoria poderia ser concorrente ou não, mas que ela consegue agregar dentro desta ideologia, desse projeto que ela tem muito bem construído, duas profissões que na teoria poderiam estar se degradando, que é o designer de interior e a arquitetura, é isso que eu estou entendendo? Com certeza, e eles não brigam. Eu vou te dizer que todo mundo dentro, são 4 grupos, todo mundo dentro dos 4 grupos são amigos, não tem. E quando assim, quando eu falo, quando começa alguém que, né, com ego lá em cima, querendo... Porque eu falei, gente, aqui tá todo mundo no mesmo barco. Então, ninguém mais, né, mais do que ninguém aqui. Você pode ter mais anos de experiências, mas você continua passando pelos mesmos problemas do que aquele que acabou de sair da faculdade. Não tem, né? Porque a gente depende de muita mão de obra, né? Então quando começa assim, aí quando eu começo, né, que eu começo a sentir, eu chamo, né, no privado, e falo, olha, eu acho que esse grupo não é para você, você não entendeu, né, os valores, você não entendeu a missão do grupo, então acho que é melhor você... Mas aí você tocou no ponto primordial, que é por isso até que o Dô falou que o seu propósito é diferente. Você conseguiu, em primeiro lugar, transmitir os valores acima de qualquer outra coisa. Porque aquele que quando chega eu falei, falei, o grupo é assim, assim, assim. Tá legal pra você? E muitas vezes eu não preciso nem falar, que eu, às vezes, assim, olha, a fulana me deu o seu contato, eu queria participar do seu grupo, porque não sei o que e tal. E assim, o que me deixa mais contente, vamos falar de design online, né? Quando virou a chave. Design online tem desde 2016. E assim, o que eu fico mais feliz ainda, não é do design online ter crescido, ter toda essa projeção, é de eu ver pessoas que estavam abandonando o barco. Já estavam desistindo. Não tem ainda mais assim, na época que nós pegamos, né? 2016, 2017, foi um período muito, muito complicado, né? Aliás, desde 2014, a gente começou a, né, final de presidente e tal. Então a gente começou a patinar. E eu vejo, e pessoas que chegam a mim e falam assim, nossa, Lu, só de eu estar no seu grupo, e falava, eu estava desistindo da profissão, eu estava fazendo outra coisa. E arquitetos formados que estavam acostumados a trabalhar na área. Então, isso daí, esse é o meu presente, meu maior presente, entendeu? E assim, quando elas vêm, não, a Lu é minha mãe, porque eu sou mãezona lá, né? Eu sou mãezona, e quando tem que puxar a orelha, eu puxo também. E eu assim, não, e elas me apresentam, né? Quando eu falo assim, você conhece a Lu? A Lu é minha mãe da arquitetura. Então, isso assim, não tem preço. Não tem preço. Não tem nada que pague isso. Eu só aproveitar e perguntar, esse grupo movimenta quantos profissionais? Nós estamos batendo quase 1.000. Porque o WhatsApp, quando ele chega a 256, ele para. Sim. E a gente já está no quarto já. Nossa. Então, e eu dou conta dos 4, você pode ter certeza. Ah, que maravilha. E a gente vai assim, né? Porque eu tenho a incubadora, então eu fico seguindo com ele, levo para alguns lugares e tal, só que eu só passo ele para, até as meninas brincam que é o The Kids. Aí quando ele se forma, aí eu já vou passando para os outros grupos, entendeu? Porque realmente, assim, eles precisam de uma outra assessoria, uma outra visão, né? Não dos outros profissionais. E se eu acabo jogando ele num grupo assim, ele vai ficar perdido. Né? Porque ele não vai entender nada. Então é outro tratamento. Talvez até se intimide, né? Talvez até seja. Porque eles ficam perdidos, entendeu? Então, né? Eu falei, não quero que ninguém desista da profissão, porque é uma loucura, o grupo é uma loucura. Entendeu? Às vezes você vai lá, vamos supor, eu tenho reunião o dia inteiro, né? Porque eu tenho que ficar com esses meus parceiros, que são meus patrocinadores. Então, às vezes eu fico, ou também tô com alguma obra, tudo. Então, às vezes eu fico o dia inteiro e não consigo ver. Sim. Quando eu vou ver, já... Gente, tem mais de 100 mensagens de cada um, entendeu? As meninas brincam assim, ai, Lu, pelo amor de Deus, seu grupo... Quando eu vou ver, dão 900 mensagens. Aí eu falei, então, faz o seguinte. Aí a gente teve um código. A gente não consegue ver quando você está postando um evento. Aí eu falei, vamos fazer um código. Quando eu fizer um videozinho, que aparecer meu carão lá, vocês já sabem que é evento. Porque é muita mensagem, né? Realmente vem muita mensagem. E às vezes o arquiteto também, ele está lá, o designer, ele está o dia inteiro trabalhando, ele não consegue seguir, né? Agora eu queria ir um pouquinho mais na origem, Lu, porque, como o Carlão falou, a gente acaba em muitos episódios aqui esbarrando em questões que são provenientes lá da educação, da formação. Você, como você já lecionou, ainda leciona, né?
você tem aí os contatos com as incubadoras. Sim. Na sua visão, você acha que hoje é muito utópico, considerando também o lado comercial, das formações trazerem um pouquinho mais da prática? Porque, assim, por que eu falo do lado comercial? Porque, olhando pelo lado comercial, não é vantajoso eu ter uma formação muito longa. Pelas universidades não, né? Entendeu? Então, assim, você acha que hoje é muito utópico ter uma melhoria nesse sentido? De talvez aumentar um pouquinho do tempo, ter um pouquinho mais de prática? Eu acho que é muito viável, tá? As universidades deveriam estar mais abertas a isso. Como eu falei, tudo bem. Porque assim, não adianta o aluno sair de lá e fazer uma pós. Porque ele não vê essa quebra, ele vê como uma continuação. E após você não vai ter nada no estágio, uma coisa que ele vá para... Não, ele vai continuar na teoria. Na teoria. Ele não tem a prática. Então, assim, e eu falo para as universidades, falei, gente, o dia que vocês colocarem 1 ano de especialização e vocês vão ganhar por isso, sim, mas trazendo na especialização, como médico na residência, olha, nós vamos fazer uma especialização, só que só vai ser obra, prática. Eles têm esse poder, porque eles conseguem penetrar nos escritórios de arquitetura e fazer essa parceria também, né? Eu tento dar o meu jeito, né? Eu tenho vários projetos aí que eu fico que nem doida, né? Eu falei, gente, a gente tem que mudar essa realidade. Né? Eu, como docente, eu vi a deficiência deles também. E não adianta, a faculdade, o que ela quer? Aqui é a teoria, a gente está aqui para dar teoria. O aluno foi bem, que eu também acho um absurdo, você medir o conhecimento do aluno por provas, né? Uma coisa muito arcaica. A gente pega, né, países de primeiro mundo que não existe isso, ele é testado o tempo inteiro, né, e não são por provas. Então, eu acho que... de repente você está perdendo o Niemeyer, né, que é um baita um desenhista, eu não estou falando que não deva ter, né, mas você perde uma pessoa que às vezes tem o dom natural disso, para ficar lá em volta de estágio ou de alguma coisa que vai tirar um pouco o cara, inclusive, da ambição de dar continuidade naquela profissão, né? No grosso modo, às vezes eu tô perdendo talento. É o que me frustrava. Porque eu sigo um formato. Que é um formato padronizado. É o que me frustrava, porque eu perdi alunos, assim, maravilhosos, entendeu? E que eu ainda falava, eu vou arrumar um estágio para você. Ainda mais o designer, né? Porque o designer, ele tem essa coisa, dependendo... Inclusive, a instituição que eu trabalhava, ele tinha aquela coisa assim, eu vou sair com diploma aqui, eu tô feito. E diploma não é nada, gente. Não Como mesmo. Faculdade não é nada. Né? Eu vim de uma faculdade, né, mais popular, mas meus professores eram os mesmos professores que davam aula no Mackenzie e na Belas Artes. Entendeu? Eram excelentes professores. E aí também tem isso, né? E eu conheço, né? Eu fiz estágio também, que as próprias escritórios de arquitetura, eles olhavam de onde você vinha. E eu acho isso um absurdo. Né? Como é que você pode generalizar? Você não conhece o aluno. Um pré-conceito. Com total preconceito. Mas assim, a gente indo mais a fundo, eu até vejo uma linha de raciocínio, independente de ser certo ou errado. Mas assim, o mercado sabe como funciona a formação, sabe que é mais teoria do que prática. E aí, para você tentar se resguardar, o que você faz? Deixa eu ver quem tem a teoria um pouquinho mais aprofundada, talvez, para tentar me resguardar aqui de alguma maneira. Tem uma linha de raciocínio, mas em 5 independente anos, de ser certo e errado. Em 5 anos, o problema não é a qualidade, é a quantidade de tempo. Você não consegue, é humanamente possível. Impossível. Tá? E outra coisa, né? Aquela história... Eu não posso nem estar falando, tem universidades e universidades, mas todas dão a mesma coisa. Todas dão a mesma coisa. Elas mudam o nome da matéria, elas mudam, aqui está no primeiro semestre, vai para o terceiro, mas é sempre a mesma coisa. Né? É lógico. O conteúdo é o mesmo. Cada universidade tem sua característica. Então, tem aquela que foca em projeto. Então, aquele cara que vai sair de lá, ele vai sair um excelente projetista. A outra só urbanismo.
estão... Porque nossa faculdade de arquitetura é urbanismo, né? Nós temos que, não só o interno, mas como a própria urbanismo. A gente mexe com tudo, legalização, ruas e tal. Então, eu falei, para mim era uma parte chata, eu não curtia. Mas tem faculdades que focam muito nisso. Então, aquele cara que vai sair, ele vai conseguir uma colocação na prefeitura, entendeu? Então, ele vai partir. Ou, de repente, ele vai para o escritório que presta serviços para a prefeitura, legislação, né? Então, cada faculdade tem aquela sua característica. E tem aquela que quer, né, atingir tudo e não atingir nada também. E acaba deixando o aluno solto. Então, para mim, hoje, o problema nas universidades é isso. Eles não dão uma direção para o mercado. Tipo assim, olha, o mercado o mercado é cruel. Entendeu? Você caiu no mercado, você tem que se safar. Sim, sim. E, como eu falei, eu né, coroa, já vim de outra, né, porque eu vim da moda. Aí, no meio do caminho, né, eu me separei. Então, eu tive que sambar. Porque eu não queria, né, não queria ficar na moda, eu queria cortar relações, tudo. Então, só que eu era tarimbada já, né, eu era empresária, era eu que corria atrás do meu sempre. Então, por isso que eu falei, não, eu não tenho saída. Você é uma empreendedora. Né? Então, eu não tenho saída. Ou eu vou fazer o quê? Tá? Agora, um aluno, um novinho, um estagiário, um aluno que está caindo no mercado. Normalmente, o que acontece? Na maioria, né, 99,9%, ainda mora com os pais, não tem essa responsabilidade. Então, ele vai indo. Por isso que chega um momento que ele fala, não é para mim. Porque eu não tenho essa oportunidade. Mas eu acho o projeto tão legal porque, assim, no meio de tudo isso, você tem um composê aí, né? Uma mistura de... Eu tenho alunos novos, mas também tenho profissionais que são mais maduros, né? E eles ajudam bastante, viu? O grupo pode se suportar. Um acaba ajudando o outro isso é fundamental, de uma maneira entendeu? geral. Inclusive na recolocação ou colocação de um profissional mais novo, né? Ou até mesmo no mais profissional, que às vezes, de repente, não... Né? O que eu falo? Até reciclagem, né? Eu falo para eles até isso. Né? Eles saem com uma outra cabeça, né? Se a gente pegar, hoje um arquiteto na minha faixa de idade, 50 anos e tal, e você pegar um que está saindo, ele vem já com outra visão. E a gente não tem isso, porque no meu tempo não tinha esse negócio de WhatsApp, a gente trabalhava com site, olhe lá. Né? Era por indicação mesmo. Então, e eles têm eles são muito ligeiros, muito rápidos. E eles me ajudam também quanto isso. Então, eu falo assim, eles estão saindo com a cabeça fresca, com essa utopia que a gente deixou lá atrás. Ô Lu, agora tira uma dúvida assim, independente se é mais novo ou mais experiente, né? Como que você enxerga o mercado de vocês, assim, na prática, né? Você está formando novos profissionais que caem aí, pegam projetos novos. O que você vê? Quais são as tendências que você enxerga? Você vê alguma tendência que é legal? Você vê algum gap que também você enxerga que fala tá piorando assim ao longo do tempo? Não, eu acho assim, né? Essa coisa do Instagram, né? Que eu falo que é faca de dois legumes, né? Eles são muito ligeiros. Então, muita gente, os novos, eles acham que só o Instagram que vai trazer os... Entendo. Né? Porque para mim também, quando você cai no mercado, por onde eu vou começar? Porque você não tem a clientela. Você busca o que você mais domina, você sua zona de conforto. Você não tem a clientela. Né? Então, aonde eu achei o meu? Não, eu vou trabalhar numa home center, que lá eu vou fazer meu meio de campo, vou mostrar o meu trabalho, onde as pessoas vão poder me conhecer e começar a me indicar. Né? Então, quando esse jovem sai para o mercado, ele tem que atingir alguma coisa. É lógico, né? Hoje em dia também tem essas palhaçadas, desculpa, mas eu acho uma palhaçada, esses caras que ficam vendendo curso, entendeu? Porque, como né, diz o outro, é um cara que não se deu bem, mas está vendendo um curso para o outro se dar bem. Quer dizer, se fosse bom, ele teria feito dele. Ele estaria, né, com o nome dele. Então, também, aí isso é ruim, porque envolve muito e acaba perdendo não só a credibilidade, mas acaba decepcionando esse jovem que está entrando no mercado, entendeu? Gerenciamento de... Falei, gente, não existe. Vá, faça. É lógico, a gente tem, hoje, ainda bem, né, que tem as plataformas, que você pode comprar essas plataformas, né, paga as mensalidades lá, que vão te ajudar muito. Mas quem é que vai te ensinar gerenciamento de obra? Ou você entra numa grande construtora, um grande escritório para você aprender. Isso é um déficit, por exemplo, uma construtora qualquer
poder trazer esses profissionais para... Então, mas eles não trazem isso. É isso que a gente também está tentando mudando. Eu pego algumas construtoras, porque assim, eu tenho, né, converso muito com eles, falei, gente, vocês precisam da oportunidade, cara, então, entendeu? Você tocou num ponto que eu ia comentar. Não adianta fazer um trabalho com a universidade e você não amarrar a empresa. É isso, entendeu? Tem que ser uma coisa só. E o cara não vê na prática, de uma certa maneira, ela faz isso, né? Ela tá tentando trabalhar todas as pontas. O fornecedor, a empresa... Sim, os escritórios, né? Vamos supor. Hoje eu tenho mais acesso, mais pro designer, né? Que eu falo pro designer, não adianta. Você quer pegar sua clientela, você tem que começar por algum lugar. Vá para uma loja. Ou uma loja de planejados, ou uma loja de pisos e revestimentos. Não é desmerecimento, você não vai ser menos do que isso. Você tem que começar por um lugar. Eu comecei por isso e não me envergonho. Foi a minha escola. Então, às vezes, eu tento encaixar aí... Lógico, para mim é mais fácil chegar, pegar uma franquia de um planejado, e eles mesmos me pedem, Lu, eu tô precisando de uma boa vendedora. Lu, eu preciso de uma gerente. E eu tô sempre indicando. Né? Então, hoje tem pessoas assim que estão super bem, que começaram, ficou meio assim, eu falei, vai experimentar pelo menos, vai lá aprender, faça de lá a sua escola. Se vai dar, né, frutos ou não, aí já é outra coisa, né? Mas por algum lugar você tem que começar. O fruto do conhecimento sempre vai dar, né? Não tem jeito. Não é, então, eu falei, adianta você ficar na sua casa mandando currículo? Eu nunca fui de mandar currículo. Pra mim, eu já ia lá, já resolvia. Já ia, né? Não, entendeu? Porque não adianta ficar em casa. Você tem que ir lá. Ah, tudo bem. E outra, eu falei, mostrem o trabalho de vocês, né? Mostra o quanto vocês são competentes e o quanto vocês querem aprender e humildade. Né? Humildade. Não adianta você chegar lá, como eu falo. Eu trabalhava numa instituição que achava que o diploma... E quando eu falava, comecem, imagina! Eu falei, gente, mas como é que você vai conseguir? Você tem. Senão você vai ficar só fazendo a casa da tia, do tio, da avó e acabou. Quantas vezes eles vão reformar a casa? Como você vai construir um prédio se você não sabe colocar o primeiro tijolo, né, cara? Assim, ó, eu só tenho propriedade para dizer que entre 10 opções eu prefiro essa se eu experimentar todas essas opções. Sim, ou se eu pelo menos souber o que é cada uma dessas opções. Você tem que começar por algum lugar, entendeu? Então começa. E eu falei, gente, todo mundo começa de baixo. É lógico que eu tive alunos que já vieram porque o pai já tinha construtora, ou tinha um escritório de... Ok, mas, né? É uma exceção. Eles foram beneficiados, né? Boa sorte. Né? Foi o destino, né? Foi lá em cima, que já, né, já deu as pastinhas e tal. Quem não tem que correr atrás. Aonde que você acha que está faltando profissional? Por exemplo, porque cada profissional pode se especializar num segmento, né? Você falou de urbanismo, hoje você tem muita questão da iluminação. O nicho da arquitetura e do designer, ele é muito extenso. Então... Ele é muito extenso. É lógico que hoje, assim, no meu tempo não tinha. A gente fazia qualquer... projeto de elétrica, porque nós não tínhamos isso, né? A gente tinha aquele lá, e era muito pior quando a gente chegava num prédio, num apartamento, que é o engenheiro que faz. Então, o que ele fazia? Ele fazia um X aqui, nesse ambiente, fazia um X e botava um buraco no meio. Então, a gente não tinha isso. Os designers que foram... Isso que eu falo. Então, o designer não pode brigar com o arquiteto. Porque o designer que chegou... Não, vamos fazer isso, vamos fazer uma sanca, vamos fazer... E o engenheiro? Porque o engenheiro já fez o X lá, já cortou... Acho que... Pronto, e pra ele aí é briga de 2 contra 1. Cadê o engenheiro? Não, o engenheiro nem conversa. O engenheiro não quis vir hoje. Hoje o engenheiro veio. O engenheiro não quis vir. Mas o engenheiro... Vamos, né, construir ali um rio. Nada. Imagina, ele nem olha, né? A gente fala de arquiteto e design, engenheiro nem olha na nossa cara. Entendeu? Já tive, paus homéricos com engenheiro. Ô, compadre, cadê você? Cadê aí? Já se protege. Mas assim, por quê, né? Porque acima de tudo, acho que tem que ter um respeito, né? Ou seja mulher, ou não... Entendeu? Então, acho que assim... E a gente todo mundo tá o quê? Pô, é o sonho do nosso cliente, vamos trabalhar junto, né? Tudo bem, eu entendo. Eu acho que é a briga do... É a briga do somar versus o dividir. Então, e também a questão do empoderamento, né? Porque assim, eu tenho a minha profissão, que a minha é desse jeito. E eu sou bom pra caramba no que eu faço. Aí vem um outro profissional que também dita a mesma coisa. Aí tem um terceiro, e assim vai. Aquele negócio parceria, do mais menos. Gente, parceria. É isso, é a diferença, é a briga do entendimento de que nós vamos somar contra... Não, nós não vamos somar, é eu contra você. Então, porque ninguém ganha. Vai chegar lugar, é a mesma coisa, você tá lá num barquinho, o engenheiro, o arquiteto e o designer, tá no pé do barco. E a gente tá andando e tal. Só que aí vem, lá tem uma caída de água. Se cada um remar para um lado, vai todo mundo morrer. Então vamos remar junto.
É isso que eu falo para ele. E no meu grupo também tem engenheiros que estão lá, porque eu falo, gente, e eu conversava com os engenheiros, hoje ele não me ligou, Lu, ele é engenheiro estrutural, tem alguma coisa aí e tal? Falei, não, peraí que a gente vai ver tal. Por quê? Porque também o arquiteto, quando ele vai, nós fazemos um projeto e tal, eu sempre tenho um arquiteto estrutural, eu não assino projeto estrutural, porque eu acho que é uma baita responsabilidade, e eu não me sinto preparada para isso. Eu faço todo o projeto, eu coloco até o meu projeto estrutural, mas quem vai me dar o aval é o engenheiro, porque ele estudou para isso. Como eu vejo engenheiro, às vezes, falando as coisas, falando besteira, que eu falo, você não estudou para ser um arquiteto, então você não pode dar pitaco em interiores. Né? Até teve um assunto que ele falou, não, mas o MDF tem que... Eu falei, você é engenheiro, então não fale isso, nem fale, que você está falando coisa errada. Né? E a mesma coisa que eu jamais vou poder falar de estrutura, ou vou poder falar... Porque eu não me sinto capacitada. Nós aprendemos isso na arquitetura, mas é muito en passant. Até pode assinar, né? Mas... Não, mas assim, depende. Alguns condomínios, eles querem um engenheiro, pelo menos a parte estrutural. Entendi. Então a gente precisa do engenheiro para fazer a parte estrutural. Você vê que todo mundo precisa de todo mundo. É só uma questão de vamos nos unir, né? Com certeza. E a mesma coisa o arquiteto lá, tá? Aí o arquiteto vai colocar tudo, terminar a casa, ficou linda e tal. Aí tem o paisagista. Então... Um arquiteto não dá... Eu falo, quem faz tudo não faz nada. Você não pode querer ser tudo, porque você não vai fazer nada perfeito. Aí vem o paisagista, ok. Aí depois tem, mas eu quero uma piscina. Então você tem que ter um engenheiro que também vai fazer aquele projeto da piscina. Que não, um arquiteto não é uma coisa fácil que o arquiteto vai fazer. Porque não é só abrir um buraco. Né? Aí depois, tudo bem, aí nós vamos para a perfumaria. O arquiteto, porque isso foi uma característica que os arquitetos encontraram, porque acho que eles não estavam ganhando o suficiente, então eles começaram a partir para a arquitetura de interiores, que isso que dava grana. Entendi. E aí, inverteu, né? Houve uma inversão aí da profissão dos arquitetos. Então, hoje em dia o arquiteto fala, não, mas ele não tem. Eu fiz as duas. Eu fiz design e fiz arquitetura. Nós não temos, né? Aí ele quer competir. Não, é lógico, porque ele acha que ele é arquiteto, ele é melhor. Mas eu sou arquiteto. Só que você não teve a disciplina de design de interiores. Entendeu? Bom gosto não é tudo. E outra coisa, o que é bom gosto? De repente você acha que você tem bom gosto e eu falo, gente, que coisa cafona. Não tem nada, Gosto é muito relativo. É relativo, entendeu? Eu falo nem o bom gosto, né? Eu falei, o mau gosto não se discute. Entendeu? Então não dá. Agora, eu não vou falar ainda os meus gostos. Não. Melhor não, porque aí eu vou entrar numa dividida num campo que eu vou perder. Não, porque assim, né, é lógico, né, que eu falo de bom gosto. E o que o designer aprende? Aprende a harmonizar. Né? Então, às vezes você tem aquele cliente que bate lá, não, mas eu quero minha parede verde abacate. Então, você vai ter que atender o cliente, então você vai ter que tentar harmonizar aquilo o máximo possível. Né? E coisa que o arquiteto não tem, ele não aprende isso. E nem, muito menos o engenheiro. Não, mas engenheiro então, piorou. Aí é que eu queria entender um pouco melhor até que ponto que você divide aqui. Então, o engenheiro, ele é responsável por assinar isso. Sim. O arquiteto, que você falou, ele entrou num campo que não é dele. Mas o que seria a origem, aliás, a proposta original de cada profissão? Né? Então, como eu falei, o engenheiro, ele está lá, os engenheiros que tem no grupo, eles estão lá porque tem engenheiro elétrico, porque quando você vai construir uma casa, você também precisa de um engenheiro elétrico para assinar essa planta. O arquiteto não pode, tá? Porque é entrar anel e tal. Ele pode até fazer tudo, mas se não tiver um engenheiro elétrico para ver voltagem, que eu falo assim, por dentro da casa, ok, é o que vem de fora, né? Então, nós temos os engenheiros elétricos, os engenheiros estruturais, tá? Porque hoje os condomínios também exigem que seja um engenheiro estrutural que assine a planta. E tem toda aquela parte eu falo que é estruturação, né? Quando você está pensando em fazer uma casa. Outra coisa, o que aconteceu? Os designers antigamente, que hoje, ainda bem, né? Que o nosso conselho, que é o CAL, ele exige que nós façamos uma RT para que nós possamos entrar em condomínio. Hoje você não faz nada. Você não pinta uma parede se você não der RT. Porque tava caindo tudo, né? Porque os caras chegavam, botavam pedreiro lá, pode quebrar aqui. E aí era viga que ia embora, era coluna.
Então, hoje, e a gente precisa disso. Então, a gente, às vezes, tem arquiteto que fala, não, mas eu quero passar a tubulação do ar-condicionado. É uma viga, você não pode mexer. Então, o que a gente fala? Olha, eu chamo os meninos, vai lá que ela tá tendo um problema. Você não quer lá, né, dar uma assessoria? É lógico que eles cobram, né? Uma reserva técnica lá, eles cobram a hora técnica para poder auxiliar mais o designer, né? Porque ele sabe que ele não pode derrubar a parede, ele sabe que ele não pode, muita coisa ele não pode fazer. O arquiteto, ele já consegue, e ele consegue visualizar, ele tem essa responsabilidade, que ele não pode mexer em viga e em estrutura nenhuma, né? Mas às vezes também dá um problema lá, aí eu chamo, vai lá, tem uma arquiteta que tem um problema, ela já furou, né, sem poder, vai lá ver o que dá para fazer, entendeu? Porque você tem que, qualquer coisa, porque eu falo, gente, cuidado quando vocês assinam a RT, e a gente sabe que tem muita canetada nisso, porque vocês são responsáveis. Qualquer coisa que acontecer, vocês respondem civil e criminalmente. Né? Então, você está dando um cheque em branco para uma pessoa. Porque existe, às vezes, né? Para mim, às vezes vem, você não quer assinar uma RT? Não assina RT. Ou então eu cobro porque eu tenho que estar lá. Né? E eu falo, isso é muito... É sério, né? É sério você ser processado depois. Vai que acontece. O problema da obra é que, assim, todo mundo acha que sabe fazer. Mas não entende da responsabilidade daquilo que tá feito. Não, pra que responsabilidade? Cara, a gente teve um exemplo não muito... Entende, não quer a responsabilidade, né? Olha só, a gente tá... aquela coisa, faz o que quer. O cliente mandou, eu faço. Mas a que preço, a que custo isso? E olha que com supervisão, ao longo de mais ou menos, acho que 10 anos, uma década só, a gente teve 2 problemas estruturais gravíssimos com supervisão de muita gente técnica nos metrôs que foram sendo construídos em São Paulo. Você não viu quantas coisas derrubou? Entendeu? A gente teve um problema lá no Butantã, quando estavam construindo lá, e outro agora recente que aconteceu aqui na Marginal. Aqui. Não, lá em Pinheiros que desabou tudo, então, né? E por que foi isso? Mas a gente sabe o que é. Entendeu? Vamos economizar no material aqui. Porque eles fecham a obra e depois a conta não fecha, e aí vai dar. Mas por que alguém desaba? assinou aquilo lá. E quem é que respondeu? É um bode expiatório, com certeza. Entendeu? Porque ele assinou para fazer, olha, tem que não sei quanto de brita, tem que não sei quanto de, né? E isso de areia. O que eles fazem? Taca areia. Não aguenta, gente. Então, aí é que eu acho que a questão... É a mesma coisa, você vai num cirurgião plástico e o cara não... Né? Eu vou fazer experiência no rosto da pessoa e achando que é simples. Mas porque um procedimento mal feito, o mais simples que seja, pode levar uma pessoa a óbito. Então, mas sabe o que acontece aqui, né? Que a gente vai bater na tecla sempre? Impunidade. Então. Vá fazer isso, como meu marido fala, porque para ele os Estados Unidos é perfeito. E gente. Seu Wagner! Olha lá. Porra! Seu Wagner, eu sei que o senhor tá cuidando dos aviões. O marido dela voa pra Dedéu, viu? Ele é o voador, né? Mas, seu Wagner, com todo o respeito do mundo, um grande abraço pro senhor aí. Cuida bem dos aviões, que eu passo medo com esse negocinho que o senhor mexe. E ele cuida mesmo, né? Porque ele que dá o laudo de tudo, coitado. Olha que é a responsabilidade. Então, hoje, como ele fala, se você pega nos Estados Unidos um processo, entendeu? É para acabar com o cara, com a empresa, com tudo, entendeu? Nunca mais ele vai ter uma vida, e nunca mais ele vai... não vai a indústria dele acabou. O nome dele foi pra lama. Agora aqui você passa, aí o cara, tá bom, vai, dá R$1.000 aí. Matou, caiu gente, matou. Quer mais do que aquele lá no Rio, lá, que não deu nada aquilo. As pessoas perderam o patrimônio. Por quê? Porque era areia da praia. Né? Olha a responsabilidade. Não dá. Então, sabe, acho que as pessoas não pensam nas pessoas e assim, são vidas que estão aí, independente de qual é a responsabilidade. Eu falo que um arquiteto e um engenheiro, ele tem a mesma responsabilidade do que o médico. Porque está lidando com vidas. Não. Você está construindo, mas a pessoa vai estar lá embaixo do que você construiu. Então é uma coisa muito séria. Mas eu falei, é impunidade. Enquanto existir impunidade aqui nesse país, cada um faz o que quer. E os pedreiros ainda nada contra os pedreiros, eu amo de paixão, eles são o meu braço direito, a minha equipe, beijo pra minha equipe maravilhosa, mas é complicado, porque ele vai fazer o que o cliente mandou. Olha, eu já tô 25 anos, eu já vi tanto absurdo, gente, tanto absurdo, que eu falei, gente, como é que passa? E como eu já cheguei também lá, em curto, pegando fogo,
Nossa. Mas aí a gente bate nessa tecla também, Lu, que é o seguinte, o Dudu, o Douglas cansa de falar, procura um profissional, sem dúvida. Procura empresas que especializadas. Para quem tá assistindo, gente, tem uma série aí de episódios que vocês vão ver. Sempre fala, a gente tenta trazer e traz aqui profissionais que são profissionais, não são amadores, então, entendeu? Assim, é a mesma coisa que você tá falando assim. A minha preocupação é formar profissionais, sejam eles da área de designer ou eles arquitetos. Entendeu? São profissionais. Você tem uma preocupação. Estudaram para isso, né? Entendeu? E muito tempo. Como eu falo assim, quando você, né? Por quê? A gente tem que acabar com essa coisa também que o arquiteto é caro, que eu consigo fazer minha obra, eu consigo tocar minha obra. E quando eu chego, eu falo, nossa, parabéns. Né? E aí eu falo, foi você? Para mim arrumar vai ser mais caro. O barato sai caro. Lógico. Porque todo mundo fala e todo mundo se acha que é arquiteto, imagina, né? Depois que inventaram esse Pinterest, então, todo mundo sabe fazer tudo. E aí eu falo, você... tá olhando pra mim por quê? Eu vou sair daqui presa, né? Que eu já falei mal de todo mundo. Não. Bia, vou mandar um beijo pra você de novo, Bia. Você assinou minha obra. Você, tem o projetinho bonito da Bia, que é o que a gente tá se orientando pra poder, o que eu tô fazendo a reforma em casa. Eu falo, você se automedica, tem gente que se automedica, ok. Mas vai se fazer uma cirurgia em você? Não, você vai precisar de um médico. Sim. Você vai para um fórum sem um advogado? Você dança. Então, e por que nossa profissão é tão marginalizada? Entendeu? Não adianta, ninguém sabe fazer. Quando eu falo, a gente pega BOs em obra, que você fala... O cara não vai, entendeu? Porque quando a gente entra, eu falo, quanto tempo você acha que vai demorar a minha obra? Tá. E eu tô dizendo apartamentos novos, que eu entro em cada apartamento que eu falo, como é que pôde? Eu posso dar um caos aqui? Acho que a gente não deu nenhum, vou dar um caos em cima do que você tá falando. Hoje o Denner não tá aqui presente, né? Mas eu vou representá-lo, né? Que tem um projeto que a empresa pegou, né? E a princípio foi para dar continuidade a um trabalho que tinha iniciado. Uma coisa simples, fundação. Simples? Não, simples, assim, fundação, né? E falando um pouquinho da empresa, essa empresa é uma empresa que tem um responsável técnico, um engenheiro, né? Que estudou para isso. E quando chegou na obra, você começa a fazer as medições da fundação e às vezes alguns centímetros de uma empresa anterior, que talvez seja, aí não estão falando mal do profissional, mas sim a experiência do profissional, que às vezes não tem aquela formação, né? Sim. Então, assim, eu sou nada contra os pedreiros, aos empreiteiros, mas o projeto é colocado lá, é feito por um arquiteto, né? Que estudou para aquilo, então ele coloca lá as dimensões e qualquer centímetro que se coloca numa fundação que seja feita de maneira incorreta, no final, é o arquiteto ou o design interior que vai ser prejudicado lá na frente. Sabe aquela história da massa? Aí a parede tá torta. Não, mas quando vier o chapisco, acerta. Eu acerto. Mas é assim, aí ele pegou esse projeto aí e assim, a fundição, o cara, ele simplesmente, ele tem lá a linguagem técnica dele lá, ele percebeu que quando ele foi fazer lá, conferir as medições, tá uns centímetros. E assim, centímetros para lá, centímetros para cá, no final, isso daí poderia ocasionar o quê? É uma escada que o cara faz fora de, às vezes, centímetros. Você começou errado, você dá continuidade. Com certeza, gente. Aí o arquiteto aqui se matou e já fechou, inclusive, um negócio lá na frente, né? Com porcelanato. Com tudo. Com o cara da marcenaria. Marcenaria, que é a pior coisa que aí tem. Aí o marceneiro, coitado, ele vai lá chegar... Tá fora de esquadro. Tá fora de esquadro. O que o marceneiro tem que fazer? Tem que se desdobrar para tentar acertar. Então, assim, às vezes é uma questão tão simples que você pega um profissional que não tem. O trabalho dele, como é visível... É o trabalho dele que vai ficar com o ônus, né? E aí a gente vê assim, né? As marcenarias falam assim, mas a parede tá torta. Sim, mas a parede tá torta, eu vou fazer o quê? Já foi. E eu também bato na tecla, falei, falo pros meus clientes, antes de pegar a chave, porque isso já tô falando de uns 15 anos pra cá, não teve um apartamento que eu peguei e que estava na medida da planta. Meu Deus.
porta deslocada, coisas absurdas, absurdas. E aí você fala assim, tá, e aí, vai reclamar pra quem agora? Eu tinha um casal, na época eu trabalhava lá no home center, e eles me chamaram. Olha, eu queria que você fosse lá porque a gente vai fazer umas... Nós vamos casar, então eu não pedi nada, com nada, sem piso, sem nada, porque eu quero... nós que gostaríamos de escolher tal. Falei, tudo bem, eu vou visitá-los tal. Ele, não, você pode ir, eu vou pagar a hora técnica. Eu falei, não, você tá fechando aqui. Ele, não, mas eu faço questão. Deu dó. Ei. Porque era uma construtora, que a construtora quebrou. Sabe essas construtoras que faz um prédio e não faz nada mais? Aí outra pegou. E aí eu falei para ele, olha, eu só tenho porta deslocada. Eu falei, mas que planta é essa? Era outro apartamento? Ele falou, não, é esse. E aí eu falei, aí, já assinou a chave? Já. Falei, então já era. Não, falei, ou vocês pegam todos os, né, agora façam uma reunião de condomínio, nomeiem, né, uma comissão, todo prédio tem um advogado, tem um arquiteto, tem não sei o que, já faça uma comissão para cair em cima da construtora, porque eram coisas assim, e não terminadas, entendeu? Umas coisas assim absurdas. E um casal jovem, né, a gente não tinha experiência, porque eu falo, bato na tecla com os meus clientes. Contrate, não precisa me contratar, mas contrate um profissional para ir receber a chave com vocês. Porque depois que assinou, já era. E a gente vê cada absurdo, e pagam caro, O vizinho da minha mãe, coitada da minha mãe. Não, ela tá sofrendo, a minha mãe e minha tia, né? Porque elas compraram um apartamento? Não, elas têm uma casa já que é de família, depois da perda do meu pai, minha mãe mora na casa de cima e minha tia na casa de baixo, mas assim... A casa ao lado, um terreno muito bom. Eles resolveram pegar esse terreno, né? E uma construtora foi lá e colocou o terreno no chão, construíram 3 sobrados. Lu, eu juro por Deus. Este cara que comprou, um cara comprou, acho que ele viu, putz, isso daqui tá muito ruim. E botou pra baixo. A hora que ele viu a merda que ele fez, nada, ele passou para um terceiro agora. É isso que acontece. Aí é o seguinte, tem agora o proprietário que comprou esses três sobrados, velho, juro por Deus, é visível. Eu passo lá e olho assim, falo, puta merda, como que o cara... Assim, um leigo olha, você vê que o negócio tá fora de esquadro, que o corrimão... Cara, o cara conseguiu colocar o vidro torto num corrimão. Eu falei, puta, isso daqui é o quê? É uma geometria meia errada? E isso tá ocasionando problema na casa da minha mãe. Por quê? Porque a construção foi mal feita. Então, assim... Mas não germinou, mas só que... Não germinou, mas só que o acabamento, parte do acabamento... fecha lá com a minha mãe. Então agora vai ser uma outra dor de cabeça com esse proprietário, para poder resolver o problema estrutural na casa da minha mãe, mas eu fico imaginando o problema estrutural dentro da casa dele, né, meu? Então muito quando a gente duro. fala um proprietário assim, que herdou o problema. Que herdou um problema, cara. Porque, assim, como eu falo, fora de esquadro é os menores dos problemas. Eu já cheguei em lugar que tinha, imagina, uma sapatinha de 10 por 10 e o cara já tava batendo a 3ª laje. Puta merda. Aí eu falei, gente, aí falei, mas a prefeitura embargou. Eu falei, é lógico, os vizinhos denunciaram. Eu falei, mas você tá... mas eu tava com um pedreiro bom aqui, eu tava com uma... Tá. Eu falei, quem fez esse projeto? Esse era bom mesmo. Então, quem fez esse projeto? Aí eu falei, mas era só, né? Pelo que eu até acho que era um sobrado, e mesmo para um sobrado você já tá arriscando. Meu Deus. Né? Porque eu falei, até que profundidade. Eu falei, eu não consigo nem dimensionar isso, porque eu não vi até onde ele furou. Bateu na pedra? Como também já cheguei em lugares, sobrados antigos, e são germinados, né? E antigamente eles faziam amarrados, porque não tinha coluna. E aí a gente não tinha frente para fazer. E aí o que aconteceu? Isso era até de uma amiga minha cotada. Já até falei, a mulher morreu de tanto... Desgosto. Não, ela não aguentou a reforma, né? Infartou. O que ela fez primeiro? Ela chegou na casa dela, bateu laje. Só que ela estava entre 2 casas, ok, a laje dela segurou. Tá entre as 2, tal. Foi falar para outra vizinha, que era da esquina. Olha, meu pedreiro fez isso, que maravilha, não sei o que, tal. O que a vizinha fez? Bateu laje. As 2 casas cederam. Porque na frente passava um córregozinho, um lençol freático, então era tudo areia. Aí eu falei, gente, vocês vão puxar... Isso tinha mais o quê? Mais uns 12 sobrados. Falei, vocês vão puxar tudo. E aí, o que aconteceu? A Defesa Civil embargou, porque desceu um tanto assim,
né? A casa estava para cair. Imagina o peso de uma laje numa casa que não tinha estrutura. E aí nós entramos lá para começar a tentar fazer as colunas. Aí a filha, né, veio e comprou a casa da mulher da esquina. Que eu falei, você não tem, era 4,5 de frente. Eu falei, onde eu vou botar essas colunas? Não, mas a gente coloca as... Eu falei, você vai quebrar a parede do vizinho? Eu falei, não existe isso. E aí a gente tentou estruturar essa casa, mas foi um problema do começo ao fim, entendeu? Aí eu quis esticar minha cozinha, mas meu pedreiro fez, ficou maravilhoso. A janela pro vizinho. Cadê o profissional? Cadê o RT? Não, eu falei, como é que você joga uma janela? Quer dizer, você não tem recuo, isso não pode. Ah, mas o vizinho é meu amigo. Gente, o vizinho é seu amigo? E o dia que o vizinho morrer? Então. Vai entrar outro. O que você vai fazer? A primeira coisa que ele vai falar, quem manda você pôr essa janela aqui? Te denuncia, você tá lascado, entendeu? Então, existe um plano diretor, a gente não pode fugir dele. Né? Existe uma legislação. Então, assim, como eu falo, cada um faz o que quer. Infelizmente, aqui ainda assim, cada um faz o que quer. É que são duas visões. Primeiro que, não, é caro para mim contratar um engenheiro. Não, gente, não tem isso. Economia que vocês fazem... Então, mas a questão é que, assim, não é que ela sabe que é caro. Ela acha que é caro. Isso tá mudando. Graças aos deuses aí tá mudando. É caro, não vou nem... Não, porque então, eu tenho dinheiro só pro pedreiro. Ou eu tenho dinheiro pro pedreiro, ou eu tenho dinheiro pro engenheiro, pro arquiteto. Não tem jeito, eu falo não vou fazer os dois. Quem faz obra, às vezes também chega pro meu cliente, ele, eu só tenho isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ajunta mais um pouquinho, né, pra gente não parar a obra no meio e tal. É lógico, um arquiteto, ele não cobra um absurdo. E você vai ver que você vai ter 30%... menos desgaste, porque você bota lá pro Pedro. Quantas vezes eu cheguei em obra que não era a minha equipe, né? No começo eu fazia isso. Eu entrava com a equipe do cliente. Hoje eu não faço mais. Hoje ou é uma equipe que eu conheço ou então eu nem acompanho. Sabe, aquela areia chovendo e a areia indo embora. Quer dizer, não é o bolso dele. Quanto material jogado, sabe? Caixa de piso de qualquer jeito. Né? Você com o arquiteto lá, a primeira coisa que ele vai falar é, olha, a gente vai montar um depósito, pelo menos eu faço isso. E a maioria dos arquitetos também. A gente faz um depósitozinho lá e tudo que sai a gente controla. E aí depois começou com esse negócio de roubar fio agora, que é pior ainda, né? Então aí eu falo, o arquiteto vai estar lá para tudo. Então você não quer ter dor de cabeça. E obra é dor de cabeça. Não tem como. Não tem. Entendeu? Então, assim, a partir do, né, e assim, quem que é que vai resolver os seus problemas? Quem sabe, quem entende. Então, não adianta você falar, não, pode deixar que eu toco a obra, não sei o quê, porque eu já estou acostumado. Só vai se lascar. Eu falo, você vai compensar a sua gastrite, as suas dores de cabeça, das palpitação, derrame, infarto, porque vem, gente, vem. E é aquela coisa, né, você lida com muita gente, né, porque não é só o pedreiro. Aí depois vem o eletricista, vem o outro, aí o dinheiro acabou, e aí? Então, contrate um profissional, né? Você só vai sair ganhando. Profissionalismo. Não tem jeito. Balato sai calo. Com certeza. Sai caro. Bom, vocês são da área, vocês também já viu cada absurdo que vocês encontram, né? E, como eu falo, eu já cheguei em obra que dava vontade de chorar, entendeu? Por isso que eu falei, agora aprendeu? Agora você tá com... Como também já cheguei em obra que também, né? Já tinha passado um colega lá, mas assim, né? São profissionais e profissionais. Então... A gente tá estourada no tempo já. Falei pra caramba, né? Falei pra Não, você. Mas é gostoso. Se deixasse, eu ia até amanhã. Foi ótimo. Mas assim, pra gente finalizar, né? Qual que você acha que é a mensagem principal que você pode passar, que serve para todos esses profissionais? Falando assim, uma mensagem que atenda ao segmento. O profissional que está chegando, o profissional que já existe, qual é a mensagem principal que você acredita Parceria, que você tem gente. para passar? Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente tem que... Se você quer fortalecer a classe, você tem que ter essa parceria. Ninguém é melhor do que ninguém. Uns têm mais experiência, outros, como eu falo, têm mais frescor, têm mais criatividade, tá vindo com novas tendências aí. E é isso, um depende do outro. Se a gente não se unir, ninguém chega a lugar nenhum. E eu falo para eles, eu falo assim, se não, daqui uns 5 anos, 10 anos, acabou a classe, entendeu? Acabou a arquitetura, acabou o designer. E é isso, né? Vamos nos fortalecer. E eu tô aí, gente. Quem quiser conhecer Design Online, quem quiser fazer parte do nosso grupo, eu tô aí, porque vocês precisarem.
Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo todos os contatos. Meus contatos, os links, manda no direct. Certinho. Legal. Né? E, Dô, vou começar por você. Comigo? Hoje. Faça o Deno finais. O Deno tá aí. Fugiu. Tá certo. Lu, obrigado, foi um prazer te receber aqui. Acho que foi um aprendizado muito bacana para todos nós. E, assim, você é uma líder de opinião, acho que dentro do seu segmento, de uma importância única, né? Esse trabalho que você faz, acho que de ajudar as pessoas. E, como eu disse, acho que não tem ninguém que faça isso e vai fazer isso da maneira que você faz. Então, parabéns pelo trabalho, continue fazendo isso, ajudando as pessoas, que é só alegria. Mais uma aí, né? Tentando fortalecer a classe. E conte conosco para o que você precisar. Estamos juntos sempre, imagina. A construtora, eu tô esperando a parceria. Gratidão. Eu que agradeço. Sobrou. Lu, ó, não vou nem falar, porque assim, com muito respeito, seu Wagner, todo respeito a todo mundo, mas assim, eu acho que foi muito legal o encontro que a gente teve, o primeiro encontro que a gente teve, né? Vou dar um abraço também pro Robson, que deve estar escutando a gente, que nós fomos convidados para um abraço. O Robson que fez a ponte aí, né? Beijo, Robson. Então, mas é assim, o primeiro encontro acho que foi uma liga que deu certo, que eu acho que vai dar muitos frutos ainda. Com certeza, né? Nós temos vários projetos engatilhados aí. Porque eu acho que assim, o propósito, que é o que a gente conversa muito, é muito similar. E a gente acredita em alguns valores que é muito simples. A gente fala disso desde o começo, a gente fala das parcerias, da humildade, a gente fala da questão da educação, principalmente uma coisa que eu acho que precisa ser feito, educação de base. Não estou falando nada, mas estou falando assim, educação de formar novos líderes de opinião. Porque quando você pega um menino lá que saiu lá da faculdade, pô, ele pode ter toda a teoria do mundo, mas a prática, você que vai estar ensinando, ou vai estar direcionando, ou vai estar apresentando para ele cenários e propósitos, e assim, algo que vai facilitar a profissão dele. E essa pessoa, com certeza, ele lá na frente vai ser um formador de opinião. Com certeza. Né? Ele vai ser um multiplicador da Lu. Que se a gente conseguir atingir isso, o máximo de profissionais que a gente conseguir atingir, né? Com esses valores, nossa, a gente já ganhou o que a gente deveria ganhar. A gente tenta formar escola, né? Falou, olha, vamos, assim que alguém pegou na sua mão, você também, né? Por gratidão, você também tem a obrigação de ajudar lá na frente. Em cima de valores que são valores simples, mas que são valores concretos, né? Valores que realmente a gente vai fazer com que o profissionalismo e as pessoas também cresçam, né? Então, a sua proposta... Cara, é excepcional. Você é uma pessoa excepcional. Com todo respeito, seu Wagner. Vamos ver que ele tem no marido. Mas, assim, muito obrigado por ter vindo. A gente agradece. Que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. E assim, depois a gente vai ter muito mais conversa. Não parou aí, né, Edu? Nem falei do ZT. O 2, o 3, falei do ZT, dos meus colegas, né? Não chegamos nem... Não falou do Michael. Nada, hoje foi levezinho. Hoje ele tava tranquilo. Não, mas é lógico, né? A convidada não deixou ninguém falar, né? Lu, gratidão por você ter vindo, né? Pelo pronto atendimento, né? Pelo acolhimento. Estamos juntos sempre. E a gente fala, e eu vou repetir, parece que, né? Quem nos acompanha, parece que é combinado, mas não é. Nós estamos sendo agraciados por convidados de propósitos muito grandiosos, né? Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. E o seu propósito é muito grandioso, porque transmitir conhecimento é grandioso demais. Além de transmitir conhecimento, você trabalha em cima dos valores, que são valores, como o Carlão falou, valores que são importantíssimos e que hoje, a gente sabe, na atualidade hoje, não se valoriza, né? Não se trabalha valores, não se prioriza, não se valoriza, parceria, as coisas estão muito, vamos dizer assim, soltas, né? Não, a gente não se aprofundar, né? Muito egoístas, né? As coisas estão soltas. Então, gratidão principalmente pelo seu propósito de mudar o meio que você está inserida, de fazer a sua parte pelo todo. Isso é extremamente importante.
E suas considerações finais? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Parabéns, e me sinto tão honrada de poder participar no canal como o de vocês. Eu acho que deveria ter muitos e muitos mais, né? Justamente para mostrar para essa moçada jovem, né? O que está caindo aí no mercado, que não é fácil, mas a gente está aqui, né? Eu, pelo menos, estou aberta a qualquer informação, a qualquer pedido, estou aqui. E assim, parabéns mesmo, né? Me senti super acolhida, super à vontade. Você viu que eu não parei de falar um minuto. E que a gente possa, né, continuar com essa parceria. Gostaria de agradecer aqui também, em nome do Design Online, a todos os meus parceiros que estão comigo, né? E isso nos fortalece o grupo. Agradecer a todos os meus meninos, que eu chamo de meninas, né? Um beijo a todos do Design Online. Sabe que a mãezona aqui, apaixonada por vocês. Porque depois, na segunda parte, eu vou contar como é que foi o porquê, né, do Design Online, por que aconteceu. E também falar para vocês que tem muito projeto novo aí, muita coisa que vai rolar, que vai nos fortalecer ainda mais. Eu não posso dar spoiler ainda, mas pode ter certeza que vai vir muita coisa bacana. Boa. Nossos parceiros estão do nosso lado, vai ter muito treinamento, vai ter muita escola aí, vocês podem ter certeza. Boa, muito bom. Não, a gente está aberto aqui para esses, né, esses novos projetos. Tá bom, eu vou contar. Quando, porque né, nós estamos finalizando. Aí eu volto para contar o que é o projeto. O nosso canal está aberto exatamente então tá bom. Para os novos projetos, para a divulgação desses novos projetos. Isso, tá bom. Aí a gente vai fazer vocês vão lá também fazer lá direto do meu... Com certeza. Do meu canal lá também. Vamos fazer essa parceria. Boa. Sim, estão convidados para participar lá também. Boa. Legal. E a vocês que nos assistem, gratidão. Curtam, compartilhem, né? Vocês viram aí mais um episódio com muito conteúdo valioso, de muitos ensinamentos, né? O principal, acho que somar é muito mais valioso, né? Sempre. Multiplicar é muito mais valioso do que dividir, do que competir, né? Tem espaço para todos, né? Como a Lu salientou diversas vezes, né? Tem espaço para todos e é isso. Gratidão pela audiência. O conhecimento só é válido quando ele é passado pela frente. Verdade. Exatamente. E a gente fala muito isso, Lu. Sim. Porque é nítido que quando a gente soma, quando a gente multiplica, o conhecimento se torna eterno e, inclusive, para quem tem um pouquinho mais de ambição, vamos dizer assim, quando você multiplica, o seu nome também se eterniza. Com certeza. Você também se eterniza, a sua pessoa também se eterniza. A gente está aqui para uma missão, né? Então, encontre a sua missão. Vocês vão ver o quão prazeroso. Falo, dinheiro a gente precisa. Os boletos chegam. Mas quanto é prazeroso você encontrar a sua missão aqui nessa terra. É isso. E os contatos da Lu vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Esperando vocês. Os grupos estão aí esperando vocês. Aqui. Vocês vão ser muito bem recebidos. É isso. Boa. Gratidão. Valeu. Até a próxima. Até. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo.